Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de História. Para isso, nós vamos precisar do nosso livro. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e colocarem na página 16. Vamos lá? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o encontro de mundos. O que seria o encontro de mundos? Na aula passada, nós falamos da chegada dos portugueses ao Brasil e essa relação, esse primeiro contato que eles tiveram com os índios. E nós vamos dar continuidade à abordagem desse assunto. O primeiro relato sobre o Brasil, ele foi feito pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, como nós vimos na outra aula. E ele era um tripulante, né? Ele era um dos tripulantes de uma embarcação que foi comandada pelo Pedro Álvares Cabral. Caminha, ele escreveu uma carta para o rei de Portugal falando sobre o território e seus habitantes. Ele contou sobre as vestimentas e as pinturas corporais dos índios, os alimentos que comiam, as atividades cotidianas, as danças. Os indígenas chamavam-os de brancos portugueses e os demais europeus que vieram para cá. A origem desse termo é explicada por lendas de diversos povos indígenas. Vamos conhecer uma criada pelos povos Timbira. Essa lenda, conta que havia na aldeia um menino chamado Auqué. Ele conseguia se transformar em animais e gostava de assustar a todos. O tio de Auqué, temendo esse poder do menino, tentou matá-lo de diversas maneiras, mas Auqué sempre sobrevivia, até que certa vez Auqué foi lançado numa fogueira. Depois disso, todos abandonaram a aldeia e foram viver em outro lugar. Um dia, quando voltaram para buscar as cinzas do menino, os Timbira tiveram uma grande surpresa. Auqué tinha se transformado no primeiro homem branco. Tem aí a imagem para vocês, né? Dessa lenda. Então, vamos lá. Vamos lá, Pero Vaz de Caminha, ele lê para o comandante Pedro Álvares Cabral, o Frei Henrique de Coimbra e o mestre João a carta que será enviada ao rei Dom Manuel I de Francisco Aurélio de Figueira e de Melo. Sobre o painel, em 1887, essa representação de Caminha, escrivão da frota de Cabral, lendo a carta. Então, temos aqui essa representação. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar as atividades. Mas antes disso, nós vamos assistir, tá, um videozinho que fala sobre as relações entre colonizadores e indígenas. Depois vocês vão fazer todas as atividades da página 17, tá bom? Vamos lá! Galerinha, nessa animação mostra os portugueses chegando e um pouquinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Nesta carta, o que diz nela? Eu vou ler trechos dessa carta para vocês. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso
Tem tanta inocência como mostrar o rosto. Quando eles vieram, o capitão estava sentado, uma cadeira bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço e tendo aos pés um grande tapete como estrado. Eles entraram, mas não fizeram nenhum gesto de descortesia, nem sinal sequer de querer falar ao capitão ou alguém. Um deles, porém, reparou no colar do capitão e começou a acenar para a terra e depois para o colar, como se nos quisesse dizer que na terra também havia ouro. Olhou depois para um castiçal de prata e acenou do mesmo modo para a terra e novamente para o castiçal, como se nos dissesse que lá também havia prata. Um deles viu umas contas brancas de rosário, fez sinal que as queria, gostou muito delas e colocou-as no pescoço. Depois tirou e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas, para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Nós assim interpretávamos os seus gestos porque assim os desejávamos, mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque não permitiríamos. Depois, devolveu as contas a quem lhe dera. Para dormir, deitaram-se de costas no tapete sem nenhuma preocupação de cobrir suas vergonhas. O capitão mandou pôr um travesseiro embaixo da cabeça de cada um deles. Aquele que trazia uma grande cabeleira esforçava-se para não desmanchá-la. Depois pusemos um manto sobre eles. Eles aceitaram. Em seguida, aquietaram-se e dormiram. Então aí tem alguns trechos, né, que fala desse primeiro contato dos portugueses com os índios. E eles ressaltaram bem, né, que os índios eles não se vestiam, porém eles eram muito inocentes. Eles não sabiam, na verdade, o que se passava. E eles não conseguiam em si se comunicar muito. Depois desse videozinho, nós vamos fazer as atividades propostas na página 17. Tá bom? Então, assim, façam a leitura, prestem atenção, vejam também o vídeo de apoio e nos encontramos na próxima aula.